esse é um dos momentos mais importantes da minha profissão, enquanto psicóloga clínica ou terapeuta, porque é nesse momento que, de fato, a gente fala sobre promoção de saúde mental. Quando a pessoa já chegou lá no meu consultório, ou quando você de RH me encaminhou alguém, é porque essa pessoa já não está bem. Então a gente perdeu. Ah, Edna, está tudo perdido? Claro que não. Mas realmente fica tudo muito mais difícil, tudo muito mais complexo. A prevenção para qualquer tipo de transtorno, seja mental, seja físico, é fundamental. Nós não vamos virar semente. As pessoas brincam, né? Que é claro, todo mundo vai acabar morrendo, mas como a gente vai deixar essa terra para ir para um lugar melhor, se Deus quiser, é que é a parte mais importante dessa vida terrestre aqui, daquilo que a gente vivencia todos os dias. Quem é nascido na década de 80 vai lembrar de uma música do Charlie Brown. E esse é o tema da nossa palestra hoje, né? Que é álcool. Álcool, mas aí o trecho da música é assim: parecia inofensivo, mas te dominou. E o álcool, ele é justamente isso, assim, ele parece inofensivo, mas ele não é. E por que que ele parece? Porque é uma droga legalizada, porque é uma droga relativamente muito popularizada. É claro que as coisas mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam, e eu vou fundamentar tudo isso que eu estou falando. Eu quero citar aqui um grande filósofo, que ele está vivo, né? É um pensador. Ele fala o seguinte: ele fala que não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Então, todo o material, Fernando Conrado é o nome dele. Então, todo o material que eu vou trazer tem uma pegada assim meio clássica, remetendo ao passado, que foi tudo aquilo que os nossos antepassados construíram e que a gente acaba refutando. A gente diz que não, que nós, o ser humano moderno, é que a gente sabe das coisas, a gente não sabia nada, nada. Quem sabe mais são aqueles que já viveram, né, na face da Terra, porque tiveram mais experiência, ou as pessoas mais velhas. Mas vamos lá. Bom, sou psicóloga há 18 anos, eu tenho pós-graduação em avaliação psicológica, tenho pós-graduação em psicopedagogia, mestrado em gestão de conflitos, sou escritora de alguns livros, principalmente material que está no Mais Vida, os livretos, material que a gente divulga, que o RH está de parabéns, que entrega para as pessoas que trabalham na empresa. Esse material, RH, muito obrigada por compartilhar. Ele é ouro. Aí eu já ouvi assim, Adriana do céu, ô Edna, mas assim, não tem que ser digital, porque a gente tem que salvar os oceanos e as tartarugas. É claro que a gente não tem que matar nenhum bicho. Chegar umas 1000 notificações e aquilo que você estava lendo, você deixou de ler. Você vai para outro mundo. A rede social, o WhatsApp, o Instagram, Deus me livre o TikTok. Se alguém que está aqui me vendo tem TikTok, é para se benzer mesmo, tá? Porque ele vicia, né? Faz com que a gente tire o foco. Então, o ideal mesmo é a leitura em papel. Pode ser papel reciclável. Inclusive, o nosso material do Mais Vida é em papel reciclável. Então, eu trabalhei em vários lugares. Principalmente em lugares que a gente chama de alta complexidade. Não era lugar simples de se trabalhar. A gente encontra, por exemplo, na penitenciária, muitas pessoas com transtornos mentais. Cara, assim, ó, memoriza o que eu vou falar agora, presta atenção. A maioria das pessoas que estão na cadeia, mais de 90%, está lá porque existe droga na face da terra. Ah, mas o álcool não é tão grave, porque o que tem de Maria da Penha, o de homens que assassinaram a esposa sob efeito de álcool, é muito significativo. Inclusive, vou falar um pouquinho mais sobre isso baseado em dados, né? Porque contra dados não tem argumentos, não tem como. Mas vamos lá. Olha só que legal, gente. Olha que informação inovadora essa. O consumo de álcool diminuiu no Brasil e no mundo, impulsionado principalmente pelos jovens da geração Z. Olha que lindos. São maravilhosos eles.
Então, as pesquisas mostram um crescimento expressivo na abstinência e na busca por hábitos de vida mais saudáveis. Quem são os abençoados da geração Z? São os indivíduos nascidos entre 1997 e 2012. Eles sucedem os millennials, que são aqueles que foram os primeiros que viram a internet surgir, que seria, porventura, a minha geração, né? Eu sou nascida na década de 80. Mas por que é importante a gente entender esse dado? Ok, é um ponto positivo. O jovem está diminuindo o consumo de álcool. Em contrapartida, nunca na história da evolução humana, tantas pessoas tiraram a própria vida, como nos tempos atuais, no ano de 2026. Então, essa informação é muito relevante de que os jovens estão buscando hábitos saudáveis, mas ao mesmo tempo eles estão tirando mais a própria vida. Tanto que a idade média de quem tira a própria vida é entre 14 e 29 anos. Em sua grande maioria, homens. Até, inclusive, quando eu faço treinamentos em equipe mista, empresários, enfim, lideranças de maneira geral, e quando eu falo, assim, que nós mulheres, a gente acaba sendo, sim, mais cuidada, mais olhada, mais vista, algumas pessoas falam que eu tô exagerando, mas eu não estou, não. O homem acaba ficando, apesar de toda a modernidade, todo o avanço que tivemos, em segundo plano. Então, a gente tem que olhar o homem com muito mais carinho, né? Homens, mulheres que estão me ouvindo, que são casadas, você que é casada, cuida do seu marido, leva ele no médico, fala sobre esse material, que o álcool faz mal. Ah, eu acho que não faz. Faz. Faz e eu vou falar sobre isso. Bom, como esse vídeo está sendo gravado, eu vou me controlar. Vou falar até com a mão assim mais tranquila. Eu trouxe aqui uma linha do tempo de como as gerações foram mudando. Meus amores, o que mais tem na face da Terra hoje somos nós milênios, porque é a última geração que nasceu mais filhos. Agora o pessoal está reduzindo a quantidade de filhos que tem. Pois bem, então a gente tem aí catalogado dentro de uma categoria uma galera que nasceu entre 1940 até 1960. Depois entre 1960 até 1980. E se vocês observarem os anos entre essa classificação de categorias de pessoas que têm comportamentos claros e mais definidos, que marcam uma geração, está diminuindo. Olha só, entre 1940 e 1960, pô, são 20 anos, né? Depois de 60 a 80, pô, teve mais 20 anos. E aqui já diminuiu. Daqui para cá, entre a geração Z e a geração Alfa, que eu tenho. Ai, Edna, que pejorativa. Não estou sendo pejorativa, não. Eu tenho muita dó da geração Alfa. Muita dó. Porque, assim, ó, é tudo muito pronto. Então, não está tendo. Esse jovem ou essa criança, esse adolescente, não tem muito como pensar ou ser crítico ou ter grandes desafios, porque está tudo muito pronto. Por que é importante a gente entender isso, entender sobre essa informação? Nós que somos de RH, a gente precisa entender para saber lidar com as diferenças. Nós que temos filhos, a gente precisa saber como esse jovem está se comportando para conseguir interferir na vida dele de maneira positiva. E dentro das relações do trabalho, é mais importante ainda para a gente poder se entender. Ô Edna, qual dessas gerações é a melhor? Não existe necessariamente uma melhor, mas, no meu ponto de vista, as que mais sofrem são a geração Z e a geração Alfa, porque foi passada uma informação, uma ideia de que a vida é muito mais simples que de fato ela é. E não é fácil. Mas vamos lá. Então, quem são os milênios? Que somos a maioria de nós. Nós somos nascidos entre 1981 até 1996. Então, nós somos o grupo que mais consumimos álcool, com cerca de 81% declarando ingerir bebidas alcoólicas. Logo atrás vem a geração Z, em contrapartida, os mais jovens da geração Z registram taxas expressivas de abstinência e moderação. O que a gente faz com essa informação? A gente cria projetos de promoção à saúde mental. E como é isso? Sugerindo que as pessoas que trabalham no meu time consumam menos bebidas alcoólicas.
E quando o RH, tadinho, eu vou puxar o saco mesmo do RH, tá? Às vezes o RH fala assim, Gina, mas como que eu vou fazer um evento na empresa? Como se não tiver um barril de chopp, se não tiver uma cerveja? Como que isso vai acontecer? Olha, vai ter que dar um jeito. Porque se dentro das empresas, presta atenção no que eu estou falando, por favor, não fiquem ofendidos. Se dentro da empresa a gente não consegue controlar o que a gente vai servir ou não, se vai servir um suco, que se vai servir uma água saborizada, ou se vai servir o consumo de bebidas alcoólicas, a gente está perdido. Porque quando a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, até as pessoas se acostumam mais com aquilo, né? E por que que não dá para se divertir de maneira sóbria? Nós temos que pensar sobre isso. O que, afinal de contas, está acontecendo? Que a gente não consegue ter momentos de pura felicidade simplesmente porque está na companhia de colegas de trabalho, ou porque tem alguém na minha casa de aniversário, ou porque a gente vai batizar alguém, ou porque a gente vai ter uma festa, e por aí vai, né? Bom, aí vem a pergunta, né? Mas o que eu posso fazer para reduzir ou interromper o consumo de álcool? O que que nós, assim, humanos, mortais, inclusive eu me incluo nisso, o que que a gente pode fazer? Pois bem, é fácil, é muito fácil para a gente ter um motivo, tá? Para a gente sair de um ponto de partida, a gente tem que ter um propósito. E eu não estou falando isso daqui para aquelas pessoas que de fato têm problemas com o consumo de álcool, né? Que é de quinta-feira, tá bebendo uma cervejinha. Eu tenho pacientes que falam assim: ah, mas eu só bebo uma latinha por dia. Se você bebe uma latinha por dia, é porque você tem problema com álcool. O nome certo é alcoólatra. Ai, que exagero. Não, não é exagero, não, tá? Eu tô falando só a pura verdade. Bom, então quando a gente precisa mudar um hábito, quando a gente precisa ter uma vida mais saudável, por favor, presta atenção. Você precisa ter um propósito, porque do nada não vai ter. Quando a pessoa tem um propósito muito frágil, quando tem um propósito assim muito voltado à futilidade, e por favor, eu não estou ofendendo ninguém, esse propósito ele acaba ficando fragilizado. Ah, eu não vou beber porque eu quero ficar com o shape. Tem que falar shape agora, né? Nem sei, talvez esteja defasado. Se alguém puder me corrigir, ah, eu quero ficar com um físico bonitão, não sei o quê, e é por isso que eu vou parar de beber. Ok, é nobre, claro que é. Mas não é um objetivo tão nobre ao ponto de vou parar de beber porque eu preciso cuidar, da minha saúde. Esse motivo é muito mais nobre. Ah, eu quero parar de beber porque eu preciso fazer sobrar dinheiro porque eu tenho filhos pequenos. Porque eu já me divorciei da minha primeira esposa. Presta atenção, homem. Presta atenção. Eu pago pensão, eu já tenho uma nova família, eu já tenho filhos do segundo casamento, isso tudo fica muito pesado. E não é somente a questão financeira, que é muito importante, a hipocrisia. A gente parar de também dizer, ah, o dinheiro não é tudo, ele é muito importante. Para a gente poder pagar um bom especialista, para a gente poder comprar um medicamento, isso é muito importante, claro que é. Mas também para ter tempo com os filhos, para ter tempo com uma namorada, com um namorado, enfim. Então, se você não tem um propósito, você tem que procurar um nessa tua vida de meu Deus. Ah, Edna, eu não tenho filho, não sou casada, eu quero ser muito rico. Amém. Então, você vai atrás desse propósito. Mas presta atenção, tem que ter um motivo nobre. Ah, eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, que estão velhinhos. Ah, eu quero dar uma condição melhor para minha família. Aí, ok. Aí é um motivo nobre. Bom, então assim, né? Eu atendo muita mulher. E eu vou ser bem sincera, isso aconteceu assim ultimamente. Antigamente eu não atendia tanta mulher, era mais homens, de maneira geral, que eu acabava atendendo até por conta do RH. Mas as mulheres modernas, lindas, lindas, a gente tem agora a oportunidade de fazer aquilo que quer, né? A gente pode fazer aquilo que quer, dentro da legalidade, né? Não vamos virar criminosas. Então, se a gente quiser ir para cima, a gente vai. Se quiser ir para baixo, vai. Para o lado, para o outro, estudar, fazer não sei o quê. A gente pode fazer o que quiser. Só que a mulher adquiriu o direito, sei lá como é que eu posso falar isso, de consumir álcool. E qual é uma das nossas maiores desculpas? Dar uma relaxada.
Ah, eu só vou beber um pouquinho aqui para dar uma relaxadinha, para ficar mais tranquila, para dormir melhor. É como se fosse basicamente um sonífero para dormir. Meninas, isso não é bom. E o estresse e a ansiedade que nós vivenciamos no dia a dia, escuta o que eu estou falando, eles são ótimos para o nosso cérebro. Como assim? Se a gente aprendeu que estresse e ansiedade são ruins? São ruins se você não souber controlar eles. Então, uma noite mal dormida é o suficiente. Eu ia falar uma palavra, mas eu não vou. Para acabar com a sua semana. Ah, mas eu bebi só de sábado. Ah, eu bebi só de domingo. Não pode, não pode, não, isso não pode, porque vai afetar as funções cerebrais. O cérebro é um dos órgãos mais complexos que nós temos no nosso corpo. Ele é muito especial. Deus, ele fez com muito amor o cérebro. E ele é feito de conexões. Ele é todo químico. A química está acontecendo no cérebro. E quando eu bebo, eu estresso ele. Eu vou lá, bem aqui atrás, aqui na parte do cérebro, atrás do lobo pré-frontal e acaba estressando aquela parte que faz com que a gente tenha pensamentos, com que a gente tenha ideias, que a gente tenha memória, e isso vai atrapalhar para a gente conduzir os nossos dia a dia. E eu não estou necessariamente falando apenas do trabalho, porque o ser humano ele é composto de várias áreas da vida, né? Não é só o trabalho, nossa vida pessoal, presta atenção. Quem teve a oportunidade de parar o trabalho e está aqui agora ouvindo sobre consumo de álcool e sobre estresse e ansiedade, você é um privilegiado, porque isso é muito difícil acontecer. A gente só vai indo, como se tivesse, sabe, água descendo de morro acima, de morro abaixo. A gente às vezes parece isso. A gente só vai vivendo, não vai pensando, não vai imaginando, não é crítico e nós devemos ser críticos. Então, só para enfatizar, estresse e ansiedade são bons. Como? Quando são controlados. Quando eu estou cuidando do meu corpo, quando eu estou cuidando da minha alma, quando eu tenho um propósito claro e definido. Não esses propósitos que a internet nos impõe. O corpo perfeito, a vida perfeita, tem que fazer não sei quantas viagens por ano, tem que ter uma roupa para não sei o quê, uma roupa para não sei lá, uma bolsa para aquilo. Não. A gente tem que tomar muito cuidado em tudo que a gente está fazendo, para não ser só mais um tolo. Você não pode ser só mais um tolo. Continuamos. Olha aí, vamos lá. O álcool age como um depressor do sistema nervoso central, alterando a comunicação entre os neurônios e afetando áreas específicas de forma progressiva. Ah, eu tomei um porre quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 40. Claro, você acabou prejudicando o seu cérebro, mas ele teve a capacidade de melhorar. Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, que o cérebro ele volta a ser basicamente como ele era antes. Então, muito esporadicamente, é óbvio que não vai te machucar tanto, literalmente machucar o cérebro, né? Mas, se for aí uma, duas vezes por semana, aí é constante, né? Então, o córtex pré-frontal, ele acaba sendo prejudicado, acaba prejudicando o julgamento e o controle. Controle do quê? Das suas atitudes, daquilo que você vai fazer, se você vai ser um idiota ou não. Não tô te chamando de idiota, só que, né, às vezes, quando a gente bebe, a gente faz umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Bom, e aí afeta outras áreas, né? Como o cerebelo, que acaba afetando o equilíbrio, a coordenação motora. Motorista profissional não pode consumir álcool. Não pode. Ah, mas é porque você está a favor da empresa. Não, eu estou a favor do trânsito seguro. É só isso. Então a gente não pode beber, não pode. O hipocampo também acaba sendo comprometido e aí acaba afetando, as novas memórias e por aí vai. Tem um estudo recente, tem alguns livros, inclusive, que falam sobre isso, falando de uma maneira muito ah, assertiva sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença degenerativa cerebral e que ocorria no passado em pessoas acima de 60 anos, 70, 50, enfim. E agora diminuiu, olha só que interessante e que trágico, né? Para os 45 anos, que é perder a memória de maneira gradativa, ao ponto de ficar demente, de ficar numa cama, de voltar a ser criança. E tudo isso tem a ver com
o estilo de vida que a gente leva. E o álcool está bem no meio disso daí, no meio disso tudo. Então, cuidado você, querido ouvinte, que está aqui me vendo. Então, nós temos os efeitos imediatos do consumo do álcool. Reduz a capacidade de raciocínio lógico e controle dos impulsos. A gente não pode perder o raciocínio lógico. Isso faz com que com que a gente seja racional. Se a gente não está pensando de maneira racional, a gente vai fazer besteira, vai ter atitude equivocada, vai, vai se encrencar com as pessoas que você mais ama, no trabalho principalmente, e por aí vai. Então, também vai afetar a perda da coordenação, vai gerar tontura, reflexos lentos, dificuldade para falar, no andar, lapsos de memória. Ai, é importantes. Vai ser os apagões, vão ter apagões no dia a dia, informações relevantes do trabalho, informações relevantes da sua vida, quem você pensamento crítico, e, enfim, né, infinito prejuízo, é infinito, não tem nem como mensurar em palavras. Reduz o volume cerebral, tá vendo o Alzheimer aqui? O uso crônico diminui a massa cinzenta, você fica burro bebendo álcool. Posso falar burro? Vou ser processada? Meu Deus. Risco de demência acelera o envelhecimento precoce do cérebro, aumenta a chance de declínio cognitivo grave. Ah, mas eu também não quero ser o Einstein. Tu não vai, talvez, tomara que você seja, né? Mas o problema é que essa cognição é a cognição prática do dia a dia. Então, querido motorista profissional, você que é a pessoa que faz com que o Brasil se movimente, né? As transportadoras, as empresas desse segmento, são as empresas que tocam esse país para frente. Querido, você é peça fundamental para tudo isso funcionar. Então, tudo isso que a gente tem, os medicamentos, a qualidade de vida que nós temos, justamente ocorre porque nós temos os caminhões, os motoristas, as transportadoras que fazem com que esse país se movimente. Só que para que esse país se movimente, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde. Inclusive, os Estados Unidos, eles estão bem preocupados nisso, né? Questão de sobrepeso, a alteração, a falta de vida saudável, do americano. Porque eles estão preocupados porque estão de olho no jovem, principalmente no jovem. Ai, Diana, mas tu não falou que nós, da geração Z, a gente bebe mais? Sim, bebemos mais. A gente destrói, sim, a nossa saúde de maneira geral. Mas o jovem ainda destrói, ainda mais que a gente. Justamente porque tem cigarros eletrônicos. As drogas mudaram, são drogas mais pesadas. A maconha é uma droga medonha, causa um estrago ridículo no cérebro que não tem nem como explicar. A maconha ela tira a dignidade da pessoa. Ela pode até não morrer tão rápido, se comparar com substâncias ilícitas como o crack, mas ela acaba com a vida do indivíduo. Porque quem usa maconha acaba não tendo capricho, não acaba tendo uma rotina adequada. Então, não é uma erva natural que não vai te prejudicar, ela vai te prejudicar, e muito. Bom, então o consumo de álcool está fortemente associado à criminalidade. Cheguei onde eu queria. Porque aí é uma hipocrisia a gente dizer que a criminalidade não está ligada ao uso de substâncias lícitas ou ilícitas. Ô, Edna, mas assim, eu sou uma pessoa de bem, você está aqui me ouvindo aqui, né, ou está me vendo também, eu sou uma pessoa de bem, minha família não tem nenhum criminoso, não tem porquê, a gente não, minha família é muito boa e piriri, parará, tem toda uma história, né? Só que se você é adulto, responsável, se você consumir álcool na frente dos seus herdeiros, tá? Nem que seja herdeiro de dívida, né? Eles vão aprender que isso é normal e que eles precisam replicar. Às vezes não necessariamente com o consumo de álcool, pode ser qualquer outra droga. Então, talvez você não tenha se tornado um criminoso, como eu também não me tornei, mas esse simples ato de relaxar sob efeito de algum tipo de substância é aquilo que vai nos levar ao declínio de uma humanidade inteira. Porque olha só, isso aqui é um dado que eu não tirei da minha cabeça, tá? A referência tá ali embaixo.
O consumo de álcool está fortemente associado à criminalidade, por atuar como um facilitador de comportamentos impulsivos, reduzir o autocontrole e estar presente em mais da metade das mortes violentas no Brasil. Ah, o feminicídio está aumentando porque o homem está ficando maluco. Será que é só isso mesmo? Será que isso não é montoeira de porcaria que a gente está consumindo, desde testosterona para ficar grandão, álcool misturado com cocaína, misturado com maconha, uma droga é para relaxar, outra é para ficar acordado, uma é para dormir, outra... Meu Deus! Nós tivemos um caso de um motorista, inclusive não vou falar o nome dele, muito menos da empresa, mas nós tivemos um caso de um motorista que eu atendi ele raspou todo o pelo do corpo dele para não fazer toxicológico. Enfim, ele acabou saindo da empresa, assim, mas percebam como é, a droga ela acaba afetando nossa capacidade de raciocinar e mais. Essa informação que eu estou trazendo para vocês, ela faz parte de um contexto em que a gente está presente. Nenhum de nós aqui, talvez alguns até já foram presos, mas enfim, né? Nós temos uma vida mais adequada, reta, que segue as leis de Deus, a lei do homem. Nós tentamos ser bons, mas a gente não pode se isentar. Nós temos sim uma parcela de culpa quando a gente normaliza. Ah, eu vou dar uma festa e tem que ter álcool, mas por que que tem que ter? Não dá para fazer diferente? Será mesmo? Será que não dá para inventar algo diferente? Inclusive, vai ficar muito mais barata essa festa. Vou continuar, que eu sei que eu falo demais. Bom, então o álcool diminui a percepção de riscos e controle de impulsos, transformando discussões comuns em agressões físicas. O que eu já atendi de apenado, que sim, visivelmente era uma pessoa boa, mas cometeu uma barbaridade, porque estava sob efeito de álcool, eu não consigo, assim, necessariamente mensurar, mas era absurdo. Inclusive, até, vou cuidar a palavra, violência contra a mulher, assim, sabe? Não só necessariamente violência física, é, a grande maioria estava sob efeito de algum tipo de substância. Então, de novo, parece uma pauta comum, uma pauta batida, uma pauta, ai, não é tão grave, mas que é muito grave. Olha só que triste isso, crimes de trânsito. Dirigir sob a influência de álcool é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, elevando drasticamente o risco de acidentes fatais. E aí, pensando eu como uma motorista profissional, um exemplo, né? É meu dever multiplicar esse material, esse conteúdo que eu sei, porque normalmente quem pratica esse tipo Opa, que susto! Quer falar? Pode falar. Dirigir esse tipo de crime, olha só, gente, olha só. A maioria dos acidentes de trânsito não são necessariamente cometidos por motoristas profissionais, até porque são pessoas que são mais sensatas, enfim, né? Mas um motorista civil, que seria tipo como eu, como a Adriana, como o Lucas, enfim, como a Tati, nós é que somos que fizemos barbaridade. A gente não sabe o que está fazendo, parece. É doido, vai para festa, bebe, pega o carro e vai para casa. Mas por que que faz isso? Não pode beber e dirigir, é crime. É crime. E aí, olha o que a literatura diz. Eleva drasticamente o risco de acidentes fatais. Não é, Edna? O que a psicologia tem a ver com isso? Tudo. Gente, assim, ó, atender uma pessoa que perdeu alguém que ama por conta de um acidente desse nível, é realmente assim, não tem como reparar. É claro que nós, na área da psicologia, a gente acolhe, a psiquiatria vai dar um medicamento para essa pessoa tentar sobreviver, né, esse luto medonho. Mas olha quanta informação, quanto crime, quanto acidente, quanta barbaridade poderia ser evitado se não existisse o consumo de drogas. E nós, enquanto humanidade, a gente precisa evoluir. De novo, outra informação: violência interpessoal. A Faculdade de Medicina da USP mostra que o álcool, entre outras substâncias, aparece em cerca de 53% dos casos de morte violenta. Foi aquilo que eu falei que eu vi dentro da penitenciária industrial José Márcio Esconeto de Joinville.
principalmente em capitais brasileiras. A violência maior está nas capitais. Ai, Joinville não é uma capital, mas está bem perto, né? Porque o que tem de gente nessa cidade, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, amém. Venham, venham. E por fim, vulnerabilidade a crimes. O uso abusivo aumenta a chance do indivíduo de se envolver em delitos. Ô, Edna, tu não acha que tu tá exagerando? Como eu gosto de conversar sozinha, né? Mas é que eu não tô conseguindo conversar com vocês, eu fico olhando aqui pra tela. Mas, o que que eu ia dizer? Bom, me perdi, mas eu vou voltar. Vulnerabilidade em crimes. É isso, me perdi. Ai, a figura era tão bonita. O que aconteceu aqui? Oh, tinha uma figura aqui. Bom, era uma foto do Charlie Brown. Acho que a maioria de vocês conheceu o Chorão, né, Charlie Brown? Né? Charlie Brown é o nome da banda. Chorão, ele foi um grande. Que interessante, aparece ali, não aparece aqui. O Chorão, ele foi uma pessoa muito famosa, né? Um cantor muito famoso, lá na década de 90 e 2000, se não estou enganada. É, ele cantava muitas músicas, ele era uma pessoa muito querida, e ele fez uma música que tem como título Quinta-feira. E tem um refrão, uma pequena parte que eu usei como título para esse nosso encontro maravilhoso, que diz assim, ó, parecia inofensivo, mas te dominou. Esse verso da música Quinta-feira do Charlie Brown fala sobre o poder destrutivo do vício. Vou tentar nem me emocionar, mas é muito triste, porque trabalhar com família de pessoas dependentes químicas não é fácil. Nós tínhamos um grupo no fórum que a gente trabalhava só com mães de pessoas que cumpriam penas alternativas. Então, ao invés do cara ficar no fechado, ele ia lá prestar serviço comunitário. Não era pecuniária, ele tinha que ir lá e trabalhar para pagar o crime que ele havia cometido. Pois bem, e nós tínhamos um jovem, cara, muito jovem, sei lá, 23 anos na época ele tinha. Isso já faz alguns anos. E a mãe dele sempre muito presente nos grupos, só que ele sumiu, ele parou de prestar o serviço. Nós fizemos uma visita junto com a assistente social na casa dessa mãe. Ai, uma tristeza, gente, que não tem como explicar. E essa mãe destruída, porque não fazia ideia de onde estava esse garoto de 23 anos. De família boníssima, pessoas que vieram para Joinville para trabalhar, eles eram mais do sul ali, tipo Tubarão, naquela região. E aí ela nos grupos, ele estava indo bem até, mas ele era dependente de crack. Então, por tudo ele faltava, né? Faltava o trabalho dele, que ele ganhava o dinheiro, ele faltava o serviço comunitário. E onde nós estávamos nesse grupo de mães, a gente estava dentro do centro de eventos, a gente atravessava a rua ali e ia no centro de eventos. E ela chegou super feliz, meio que atrasada no grupo, e a gente ficou assim, nossa, que bom que você tá sorridente, né? Ela sempre estava tão triste. Ai, que bom, meu filho foi preso. E a gente ficou assim, meu Deus, como assim? Tu tá feliz? Claro, não perguntamos dessa maneira, né? Mas dentro da minha cabeça foi assim, meu Deus, por que que ela tá feliz se o filho dela foi preso de novo? Não era mais réu primário, ele ia ficar no fechado. Daí ela falou, mas agora eu sei onde ele tá. Agora eu sei que ele tá comendo. Eu sei que ele tá dormindo. Bom, então, são histórias tristes que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive eu, qualquer um que está aqui ouvindo, seja mulher, seja homem, tanto faz. Bom, mas vamos lá. Então, mostra como a droga, essa parte, né, especificamente da letra do Chorão, mostra como a droga entra na vida da pessoa de forma sutil no início. A pessoa acha que pode controlar o uso, que é apenas uma experiência leve ou social. Olha as nossas festas de empresa, tem RH que vai me xingar depois. Ai, e que não vai causar mal nenhum. Então, Alexandre Magno Abraão, conhecido como Chorão dessa banda Charlie Brown, morreu no dia 6 de março de 2013, aos 42 anos. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O que que o ML disse? Overdose de cocaína. Essa foi a causa da morte dele. Até essa banda tem uma história muito triste, porque depois um outro integrante, ele tirou a própria vida. Ele não teve overdose, ele tirou a própria vida porque não conseguiu seguir com a banda, não teve tanto sucesso, porque o Chorão era a alma da banda, enfim. Ele levou muito
muito hate, ele foi muito ofendido. Tipo, ah, você não é o Chorão, e aí ele não aguentou essa pressão e tirou a própria vida. E aí me lembra um outro tema que a gente já falou milhares de vezes já dentro do Mais Vida, que é não respeitar o outro, né? O ser humano, a gente acha, ainda mais na rede social, que a gente pode falar aquilo que a gente quer e sem se importar com o que o outro vai sentir. Não que às vezes o outro não mereça ouvir aquilo que está ouvindo, mas essa falta de cuidado com o próximo está nos matando, literalmente. Bom, eu quero trazer outro caso. É claro que eu poderia trazer um caso de alguém que morreu, né, que seja mais normal, como nós humanos aqui, né, que estamos vivendo a nossa vida. Mas eu quero trazer um caso do Patrick. Vocês devem ter visto o filme dele, Ritmo Quente, é um filme muito famoso, faz década de 80, mais ou menos, que foi lançado. Esse ator foi muito famoso, ele fez Ghost, ele fez não sei o quê, ele era muito bonito, meninos, desculpem. Desculpem, mas assim, ele era um gatinho. E ele morreu de câncer no pâncreas. Só que tem algo que poucas pessoas falam. Presta atenção no que eu tô falando. Ele faleceu em 14 de setembro de 2009, aos 57 anos, após lutar contra a doença por cerca de 20 meses. Então, ele descobriu o câncer em estágio avançado, porque o pâncreas parece que ele é um órgão assim que fica escondido, ele fica escondido. Então, quando alguém descobre que tem câncer no pâncreas, o pâncreas já está domado, a pessoa já vai morrer. É mais ou menos assim que acontece. O Tebaldi faleceu desse jeito. Não sei se vocês lembram, foi prefeito de Joinville. Foi um dos prefeitos de Joinville. Ele morreu de câncer no pâncreas. Então, em 2008, ele foi diagnosticado. Ele achava que ele tinha uma má digestão, mas que nada. E olha como rico, como é bom ser rico, né? A morte dele foi no seu rancho na Califórnia, cercado pela família. Então, o cara ainda teve oportunidade de ter uma morte decente. Imagina a gente, né? Que nós somos aqui. Não estou desmerecendo a gente que é aqui, que tá aqui, uns normais, pessoas normais. Mas, nesse caso aqui, por que que eu trouxe ele? Olha aqui, olha o que as pessoas quase não falam da vida do Patrick. Ele lutou muito contra o vício em álcool, muito em cigarro. Ninguém fala. Aqui está ele no começo da carreira, um gatinho, e aquele lá perto dos últimos dias de vida dele. Então, o ator admitiu publicamente a dependência em álcool, que se agravou em vários momentos da sua carreira. E após a trágica morte de sua irmã, aqui eu quero fazer um parênteses. E, por favor, não me interprete mal. Dizem que na oratória a gente não pode fazer isso, mas como eu estou falando de coração, eu faço questão de falar. Quando a gente não tem uma fé, se você não acredita que existe algo superior que vai vir te abraçar, que vai vir te confortar, que vai confortar a tua família em momentos de adversidades, você cai mesmo. Você tem que ter, Deus, uma explicação sobrenatural para tudo que acontece na sua vida. Ah, então eu vou ter fé porque eu sou interesseiro, quero viver muito. Não interessa qual que é o seu propósito. O que importa é é, aquilo que você vai ter de momentos melhores para viver, uma vida mais saudável, principalmente psicologicamente, porque não tem como separar a sua cabeça maravilhosa e linda que está nesse teu corpo do resto do corpo. Tá tudo ligado. Sua vida pessoal, sua vida particular, sua vida profissional, sua vida não sei o quê, todas elas são juntas. Mas vamos lá. Bom, então ele buscou ajuda e conseguiu parar de beber anos antes de receber o diagnóstico de câncer de pâncreas. E aí, a droga, de maneira geral, ela causa problemas acumulativos. Ah, Ed, então quer dizer que eu já bebi até hoje, então eu vou parar de beber? Não, queridinho, você tem que parar de beber o quanto antes, mesmo que seja recreativo. Sim, eu estou sendo muito mais rígida, porque o impacto na saúde é péssimo. Em entrevistas, o ator ponderou que seu histórico de consumo excessivo de álcool, tabagismo intenso, enfim, fez com que fragilizasse a sua saúde. Então, ele faleceu lá em setembro de 2009, aos 57 anos. Inclusive, ele não teve filhos. Infertilidade, tanto no homem como na mulher, está associado ao consumo de álcool e drogas. E nunca na história da humanidade tantas pessoas estiveram inférteis como no atual momento. Tantos partos prematuros,
Bom, então o consumo do álcool causa câncer. Eu já fiz um material, entreguei empresa por empresa. Espero realmente que tenha sido, né, aproveitado por aqueles que puderam ler o material. E esse é um dado que já está sendo batido há muito tempo. O consumo de álcool causa câncer e é classificado pela Organização Mundial da Saúde como agente carcinígeno no grupo 1. Não existe uma quantidade segura. Ai, que bom, porque a ciência começa com esses papos furados, sabe? Ai, pode ser que dê, pode ser que não. Mas que ciência que é essa, então, essa porcaria? Ou é ou não é. É claro que as teorias mudam, vai para frente, vai para trás, isso é óbvio. Mas a gente tem que ter uma teoria aí, e aqui, ó, né? E tentando acertar de preferência. Então, não existe uma quantidade totalmente segura de consumo para a prevenção da doença, e o risco aumenta de forma proporcional à quantidade ingerida. É tão óbvio como a luz do sol, né? Que ela ilumina a face da Terra se não está o dia nublado. Se eu tomo muito, eu vou acelerar problemas que eu posso ter, né? Os gatilhos, a predisposição genética ruim que eu tenho. Se eu tomar cada vez menos, eu vou diminuindo com o passar do tempo, isso é óbvio. O uso de bebidas alcoólicas eleva o risco de desenvolver tumores malignos em várias partes do corpo. A referência vem lá do site do Gov. Dei um Google depois. Não é só no pâncreas, não é só no cérebro, não é só na mama, não é só no útero, é em qualquer parte do corpo. Os ossos, enfim, de maneira geral, né? Dentre tudo aquilo, que olha que tem coisa, hein, que prejudica o ser humano. Dentre tudo aquilo que eu já falei até agora, que o álcool prejudica, e hoje eu estou falando muito mesmo sobre o tema, não estou aqui falando sobre assuntos, ai, que engraçadinha ela, não estou de contar piada hoje, é a sua vida financeira. Ah, mas eu bebo da cerveja mais barata, é a pior que tem, inclusive. Se for para beber, que beba da mais cara. Que pelo menos os caras capricharam pelo menos na qualidade da água, a qualidade da cevada, né? Não tem tanto carboidrato. Então, se você quer ter uma vida próspera, não beba. Vai sobrar dinheiro. E é assustador como a vida da pessoa muda. Os relatos de quem conseguiu parar de beber é que a vida ficou muito melhor. E se tem alguém aqui muito jovem me ouvindo e não caiu na besteira de beber, ah, eu não bebo mesmo, não sei o quê, continua firme. Você fez uma ótima escolha, você está de parabéns. Bom, é, na graduação, inclusive eu adoraria que o professor Rangel visse esse vídeo. Eu quero fazer uma homenagem ao professor Rangel. O professor Rangel é psiquiatra aqui em Joinville. Ele é médico e é professor do curso de psicologia. Ele era da CE e deu aula na Univille. Eu sou formada na Univille. E eu lembro, e ele era bem bravo, tá, gente? Ai, que bom! Eu estudei numa época que tinha professor brabo, ele era terrível, ótimo, meu Deus do céu, muito inteligente, nos dava uns projetos muito loucos, a gente não sabia nem por onde começar, tinha umas coisas absurdas, assim, que ele pedia, a gente falava, meu Deus, o que é isso? Vou virar uma cientista? Era mais ou menos isso que eles queriam de nós alunos na Univille, que era iniciação científica, um papinho assim, né? Mas tá bom, eram ótimos. E aí ele obrigou a gente a fazer um trabalho, se chamava extracurricular, né, que é obrigatório, no AA, nos Alcoólicos Anônimos. Se você tem ou não problema com álcool, se tem ou não alguém na tua família que tem problema com álcool, vai num evento desse. Vai só em um, pelo menos para ser assim, meu Deus, que vida boa que eu tenho. Você vai olhar assim, meu Deus. Mas claro, não é para ficar contando do que tu ouvi lá para os outros, né? Ai, fazer fofoca, claro que não. Mas é para você se inspirar e ver como a vida não é fácil para a maioria das pessoas. Bom, então ele nos obrigou a participar do AA. Gente, assim, é tanta história triste. São tantas pessoas que perderam a família inteira. Tem gente que a família não consegue perdoar. Meninos, homens que estão me ouvindo, tem mulher que é rancorosa. Meninas, não vão se fazer de santa, tá? Que vocês sabem como é que é. Quando a mulher agarra um ranço, que ela percebe que o macho dela é um macho fraco, que bebe, fica lá miando igual um gato, que coisa horrível, que vomita, que você quer, a gente troca, ou a gente abandona. Não, não quero esse bicho aí, essa coisa medonha que fica bêbado, depois um maluco. E as histórias que eles compartilham no AA
são, além de muito tristes, elas são inspiradoras, porque você pode simplesmente assim, não, isso eu nunca quero para minha vida. Não, isso, se tem uma coisa que eu não quero, é isso para minha vida. E eles se esforçam muito para conseguir se manter sóbrio. Inclusive, eles têm umas moedinhas que eles ganham, assim, sabe? A cada dia sóbrio, eles ganham mais uma moedinha, que é a moeda da sobriedade. É fantástico o trabalho. Se, meu, faça um voluntariado, ajude o Alcoólicos Anônimos. Mas eles têm uma oração lindíssima. E essa oração, ela é especificamente do AA, mas ela cabe para toda a área da nossa vida. Inclusive, ela é muito parecida com o estoicismo, o qual eu tenho falado cada vez mais. Um povo forte é um povo resiliente. Um povo forte é um povo que olha para a solução e não para a porcaria do problema. Ia falar mais um palavrão, mas eu não vou. Então, a oração é assim, ó. Concedei-no, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para entender, distinguir umas das outras. Um motorista me falou assim uma vez, eu nunca vou esquecer dessa frase, doutora, a gente não pode tentar controlar tudo. Eu concordo, eu concordo. Mas a gente tem que fazer de tudo para evitar problemas futuros. Porque se eu colocar tudo na mão de Deus, seja o que Deus quiser, claro que tem horas que a gente tem que botar, né? Não, eu já fiz de tudo, agora vou entregar na mão de Deus, mas você tem que chegar nesse limite quando você consegue modificar algumas coisas. Sabe aquilo que você consegue modificar? Aquilo você vai até o último. Pronto, agora não dá mais, eu entrego. Entrego na mão de Deus, entrego na mão do Espírito Santo, cada um com a sua religião, né? E espero que você tenha uma religião, porque quem tem, meu Deus, não tem comparação. Agora eu quero falar com as meninas. Trouxe até uma loira oxigenada igual a mim. Ou não, acho que ela é loira natural. Não sei agora dizer. Olha aqui, lindezas da minha vida. Coisinhas lindinhas. Mulheres têm uma maior vulnerabilidade ao álcool. É uma afirmativa. Eu já penso nisso muito antes de começar a ler esse monte de material para poder trazer conteúdo novo para o Mais Vida. Mas o que que a ciência fala? Sim, é verdade que as mulheres têm uma tolerância menor ao álcool do que os homens, por motivos biológicos. Menor quantidade de água corporal, então o corpo ele tem que dar um jeito com aquele monte de porcaria que a gente está ingerindo, que é o álcool, né? Ah, maior percentual de gordura e menor produção da enzima que quebra o álcool no organismo. Então, meninas, se tem uma coisa que vocês não vão fazer mais, em nome de Jesus, é uma profecia, é colocar o maldito álcool na boca, porque vai afetar o teu corpo, o teu cérebro, vai afetar os teus órgãos reprodutores. Meninas que são mais novas, cuidem da saúde de vocês, porque isso vai refletir a médio e longo prazo. E aí, nós somos mulheres livres, né? Eu já falei e vou falar de novo. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser, inclusive cuidar de fato da nossa saúde, não consumindo álcool. Muito cuidado! Achei lindo esse telefone. Só tem dado ruim. O álcool só tem informação ruim. Muito cuidado. O consumo de álcool agrava a resistência à insulina a longo prazo e sobrecarrega o fígado. Sabe quem precisa muito de insulina? O cérebro. Então, se eu bebo, eu acabo com o meu cérebro. Embora, aí, mas isso aqui é porque eu peguei a ciência, né? Eu fico pegando lá os dados científicos. Embora doses baixas podem ter efeito neutro leve, é importante ter cautela ao consumi-las. Ou seja, não consuma. E aí, o consumo de qualquer tipo de droga é como se fosse uma escada. A gente escala. É quando a gente se apaixona. Vamos imaginar aquele primeiro amor que a gente teve. Quem nunca teve um amor, né? Que não deu certo. Quem nunca sofreu? Mas imagina, vamos imaginar aquele nosso primeiro amor, que a gente já era apaixonado, a gente queria namorar, a gente queria ficar. No começo, só um beijinho tava bom. Depois a gente não queria mais um beijinho, a gente queria dois beijinhos, a gente queria ficar durante umas 2 horas por dia, daqui a pouco tu queria ficar a noite inteira, daqui a pouco. Então, existe uma amarração. O álcool é a mesma coisa.
É claro que eu tô falando em álcool, 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 porque o tema é álcool, mas isso cabe em qualquer droga, inclusive a maconha. Eu tenho feito cada vez mais palestras nas empresas presenciais, né? Algumas empresas pedem muito CIPATMA, novembro azul, setembro amarelo, outubro rosa, janeiro branco. E é assustador, assim, porque quando começa a falar de maconha, o pessoal começa a se remexer assim na cadeira. Parece que tem umas formiguinhas que sobem na cadeira. É impressionante. Dá para saber exatamente quem fuma e quem não fuma. E aí, a pessoa que é dependente, ela nunca aceita. É difícil alguém levantar o braço e falar assim: não, eu tenho um problema. Eu já percebi que afeta o funcionamento do meu cérebro. Capaz, ninguém percebe nada. Todo mundo acha que tá normal, que tá tudo bom, tá tudo certo. E não tá. Continuar. Bom, é claro que falta só 10 minutos para acabar, é óbvio. E eu tenho mais coisas para trazer. Eu já falei sobre os 5 pilares da saúde diversas vezes. Só vou passar de maneira muito rápida aqui para relembrar. Nós temos como ter momentos de lazer sem gastar muito. Eu sei que parece quase uma utopia, não, não tem como, eu tenho que conhecer, não sei o quê, não, tu não precisa nada disso. Lazer, ele pode ser tu cuidar do teu jardim na tua casa. Isso pode ser lazer. Tu pegar, não pode roubar, tá? Vocês não vão roubar planta que Deus amaldiçoa. Mas trocar muda de planta com amiga, com amigo, um pé de salsa, ou ter um quintal com ervas, que não seja maconha, né? Claro, com chás terapêuticos, enfim, isso é lazer. Cuidar da terra, inclusive, aumenta a testosterona de forma natural. Então, a gente tem que ter os pilares da alimentação, que são cuidar da alimentação, praticar algum tipo de esporte. Eu já estou bem estressada de motorista que fala que não tem tempo. Tem tempo para ficar jogando tigrinho. Ai, tem tempo. Ah, mas é difícil jogar tigrinho, não é? Ficar pedindo dinheiro emprestado, um dinheiro que para comprar uma besteira tem. Agora, para ter um pezinho lá aqui, ó, no caminhão para movimentar o músculo, isso é impossível. Ah, isso é tão difícil ter. Ó, ó, aqui, ó. Qualquer um sabe se queixar. Qualquer um. Tem que ter empatia, isso é bem difícil, tá? Ah, é bem difícil tentar se colocar no lugar do outro, não é fácil. O que a gente pode fazer também é tentar relevar, né? Porque eu nunca vou conseguir me sentir como aquele senhor que se envolveu num acidente de trânsito e teve vítima fatal. Porque graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. A gente pode tentar imaginar como aquela pessoa está se sentindo, a tristeza que ela está sentindo. Mas como ela está se sentindo é impossível. E tem que cuidar da mente, tá? Vou dar uma acelerada. Bom, então, já dei um exemplo simples, né, do que é lazer. Cuidar do seu quintal é um momento de lazer. Pintar uma parede é um momento de lazer. Não, isso é trabalho. Por que trabalho? Não é lazer você fazer algo caprichado? Não pode ser um hobby ser caprichoso? Por que que a humanidade está ficando maluca? Nós estamos ficando malucos. Eu atendi uma paciente, mulher. A filha dela tem 7 anos e a menina fala, ela criou muito bem essa filha, né? Muito rígida também. E a menina fala: Mãe, vamos para casa. Olha que coisa linda. Nós vamos organizar a casa, deixar tudo organizado e depois nós vamos brincar de tal atividade. E ela começou a se culpar porque ela começou a ouvir um papo furado de que a diversão pode vir antes das obrigações. Não, não. Primeiro obrigação, depois diversão. Não tem essa, não tem meio termo. Bom, então, o que que pode ser lazer também? Você tem que ter, tá? Jogar futebol, entender um pouco mais de cultura, cozinhar, ler, conhecer sim novos lugares. Vai ter que desprender din-din, mas pode conhecer um lugar no bairro, pode subir o mirante, tem uma trilha muito bonita aqui em Joinville que fica no Morro do Finder, por exemplo. Meu Deus, natureza pura. Tá por aqui na região do Saguaçu. Ter animais de estimação, cuidado, porque temos que são bem caros, encher de alergia, esses pagos aí, enfim, uma confusão. Por que que é importante a gente ter momentos de lazer? Porque a gente vive mais e melhor, a gente combate problemas, inclusive o próprio câncer, evita a depressão e ansiedade. Quando eu escrevi evita ali, tome cuidado, porque esse evitar, eu até vou mudar isso, não é evitar, é a gente controlar, porque a ansiedade ela tem que estar presente, depressão não é normal.
quando a gente tem depressão, porque a gente está desregulado. Tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Então, quem tem lazer tem maior longevidade. Lazer não pode ter álcool. Cuidar da mente. É muito interessante esse item, porque dentre tudo aquilo que a ciência fala, aquilo que eu vejo, aquilo que os meus colegas psicólogos veem, o alcoolismo crônico, ele está intimamente ligado, diretamente ligado a episódios depressivos, estresse pós-traumático, neurose profissional, e etc, etc. Inclusive, agora com esse papo aí, né, de promoção de saúde mental de maneira meio forçada do governo, o governo quer dizer que, eventualmente, tem empresas que são nocivas para a saúde mental do funcionário. E eu vou refutar isso. Eu não concordo. A maioria das pessoas que nós atendemos, empresas voltadas não só do transporte, mas de maneira geral, essas pessoas têm problemas com suas vidas pessoais, não relacionado ao trabalho. O burnout, ele chega quando essa pessoa não tem um propósito. Porque o ser humano é capaz de trabalhar horas infinitas por dia. E é muito bom trabalhar muitas horas por dia. Ai, a workaholic, não sei, talvez pode até ser. Estou baseada naquilo que eu vivenciei, aquilo da minha vida, né? Minha perspectiva de vida eu gosto muito de trabalhar. Um trabalho dignifica o homem. No trabalho a gente tem regras, a gente tem objetivos, metas. O trabalho dignifica o homem, nos dá ah, um norte, uma orientação. Bom, então se você identificou estresse mental crônico, se você não tá bem com a sua família, se, né, estão brigando com o teu chefe, tá meio zica assim com o chefe, sabe, olhando meio atravessado, cara, não beba, porque só vai prejudicar aquilo que não está bom, tá? Alimentação é inegociável, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Vou falar rapidamente, porque eu sempre acabo dando um jeito de falar sobre alimentação, mas é porque eu sou a prova viva, assim, né? Depois que eu consegui modificar aquilo que eu consumia, inclusive bebia, né? Eu fazia o uso de álcool de maneira recreativa, que era só de sábado, enfim, de sexta, não era sempre, mas usava. Depois que eu parei de beber e conseguir me concentrar na minha alimentação é que eu consegui engravidar. Aí eu fui uma mãe muito mais velha do que deveria ser. Me arrependo, sim, mas graças a Deus deu tempo. Graças a Deus, a Jesus. Então, Edna, o que é cuidar de alimentação? Não comer porcaria. O que é porcaria? Tudo que é muito pronto e muito fácil. Então, por exemplo, cachorro quente é uma barbaridade. A gente não pode comer salsicha. Edna, eu não acredito que tu tá falando disso. Tô sim, tô sim. Tá até associado, inclusive, ao câncer de pâncreas. Sorvete, gordura trans, não pode comer, tá cheio de porcaria dentro do sorvete. Tudo que tem corante, saborizante, tudo que no rótulo, bem pequenininho, que tu quase não enxerga, tá escrito assim, ó, produto alimentício é porque você não é para você comer, porque é produto alimentício, não é alimento. Então, batata frita, pizza congelada, aqueles salgadinhos que a gente compra, que tá cheio por aí, porque é fácil, porque vicia, né? Isso não pode. Meninas, ai, meus amores, assim, ó, se você acha que você não tem TPM, se você acha que você não entrou na menopausa, é porque você não tá nem sentindo o teu corpo. Porque a gente tem. As mulheres têm oscilação de humor, a gente não pode tomar refrigerante. Aí de novo o RH vai vir, Regina, mas se eu botar só suco, as pessoas vão reclamar. Peraí, com quem que vai reclamar? Manda falar comigo. Não pode, prejudica a TPM. Mulheres que vão ser gestantes, que são gestantes, a gente não pode tomar refrigerante. De jeito nenhum, tem aspartame, ligado à ansiedade, compulsão alimentar. Ai, eu nem vou ler mais isso aqui que dá uma tristeza só. O que que a gente pode, então? O que, Edna? O quê? Você deve comer carne, ovos, frutas, óleo de coco, banha de porco. Não pode ter óleo vegetal na sua alimentação. Tem que comer peixe, mel e sal integral. E muita água. Tem pessoas que eu conheço que têm enxaqueca. Sempre que alguém me fala que tem enxaqueca e é ligado ao emocional, porque tem essa também, né?
O ideal é fazer um diário e anotar tudo o que fez naquela semana. E às vezes a enxaqueca ela não vem no mesmo dia. Por exemplo, o trigo faz muito mal. Se eu comer na quinta, eu vou ficar ruim lá pela sexta, noite, sábado. Às vezes demora, porque o intestino vai processar, o organismo vai tentar quebrar aquilo que é muito ruim. O trigo, né? Por exemplo, o leite. O leite faz muito mal, de maneira geral. É difícil quem pode tomar leite. Quase impossível. E aí, esses tipos de alimento ruim faz com que a gente tenha as doenças autoimunes, que não são curadas. É um absurdo. Mas vamos lá. Atividade física é imprescindível. Não me importa que tipo de atividade vocês vão fazer. Contra-recomendo o CrossFit. Se tem alguém aqui fazendo, você vai acabar com as tuas juntas, como diria minha avó. Sabe as articulações? Todas. Você vai fuder com elas. Pronto, falei o palavrão. Vai acabar com elas, não tem como, sabe? Principalmente meninas. Ora, levantar pneu. Mas como assim? Não pode, não pode. Mas caminhadas, né? Um cardio, devagar. Também não é para sair correndo, coração acelerar. Se tiver um problema cardíaco, é até perigoso. Bom, e terminando aqui toda a minha fala, que já são 15 horas, empatia. A empatia, então, é um ato maravilhoso de tentar se colocar no lugar dos outros. Só que não é fácil se colocar no lugar dos outros, né? É, deixa eu passando aqui. Porque cada um tem a sua história, cada um pensa de um jeito diferente, cada um tem uma maneira diferente de se comportar e de se ver. Mas relevar quando alguém que você considera ser uma boa pessoa teve uma atitude equivocada, é relevante sim, tá? Tome muito cuidado para não ser tão radical, né? Perdoar, saber relevar, saber pedir perdão, saber que as pessoas não sabem o que está passando em toda a tua vida, que elas não entendem. Isso não quer dizer que você tem que ficar se queixando o tempo todo, falando da sua vida, claro que não, falar para poucas pessoas. Quem tiver oportunidade, procure um terapeuta. A gente fazer terapia é muito bom. Ter um espaço seguro para falar, né? Enfim. Para ir finalizando, eu quero dizer o seguinte: nunca coloque a culpa no outro. A culpa é tua. Inclusive as tuas doenças, tudo. Se o teu filho vai dar certo ou vai dar errado, a culpa é tua. Se você vai dar uma vida digna pro teu pai e tua mãe no fim da vida, você é responsável por isso. Não dá para culpar, não dá para culpar o RH, não dá para culpar o dono da empresa, o cliente, não dá para culpar. A gente não pode culpar. Nós somos pessoas que pensamos, graças a Deus. Então a gente tem que determinar o nosso futuro através das nossas escolhas presentes, porque vai impactar a longo prazo. Tenham uma fé, gente. Sem fé a vida fica muito difícil. Pessoas que têm fé têm mais sucesso. Pessoas que fazem voluntariado têm mais sucesso. Porque aprende a lidar com pessoas, lidar com um grupo. Inclusive, vai preencher um espaço vazio que a gente enfia cerveja no meio, um vinho, aquelas taças lindas. Olha, assim, é claro que se a gente pensar numa tábua de queijos e um vinho ali, um cabernet, dererê, vai dar até uma água na boca. Mas e o dia seguinte? Ah, mas aí é só de sexta, tá? Sábado não vai fazer nada? Não vai limpar tua casa? Não tem nada pra fazer em casa? Eu, hein? Pensando em mulher agora, hein? Porque a gente que tem essa pira de vinho. Bom, quero encerrar dizendo que você tem que fazer experimentos na sua vida. Nem tudo dá certo o tempo todo com todo mundo. Cada um de nós tem uma vida diferente, com filhos diferentes, contextos familiares diferentes, vidas profissionais diferentes que a gente vai desenhando ao longo da vida. Mas se você trabalha no lugar que você está, é porque Deus te mandou e você tem que fazer o melhor que você pode onde você está. Fazer bem, plantar boas sementes, boas parcerias no trabalho. Seja um bom parceiro de trabalho. Motivação é igual banho, por isso que a gente tem que tomar todos os dias. Espero que você esteja tomando banho todos os dias. Não precisa ser dois, três, pode ser um só, mas se quiser, né, dar uma relaxadinha antes de dormir e quando acordar, enfim. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Eu sempre deixo bastante slide, porque às vezes eu acho que vai faltar assunto. Mas não, eu sempre tenho tanta coisa, meu coração fica tão feliz quando eu tenho a oportunidade de promover a saúde mental, falar sobre assuntos difíceis, falar sobre assuntos delicados. Esse aqui é o meu WhatsApp pessoal. Vou ficar bem feliz se você puder me mandar mensagem, me criticar, me dar sugestões. Essa foto é uma foto cheia de Photoshop, não sou obrigada. Meu escritório fica ali do lado do Colégio Santos Anjos, aqui no centro de Joinville. Tem minha rede social. Vou ficar bem feliz se vocês fizerem contato. Tá bem?
Um beijo muito especial para quem trabalha em RH. Vocês trabalham muito, que eu sei. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.